A paz do Senhor a todos, boa noite. Prazer poder estar recebendo cada um dos irmãos que pôde estar e chegar para nós cultuarmos juntos aqui, e aqueles que do seu lar estão a nos acompanhar hoje e que nos dias posteriores poderão também estar vendo, estar assistindo. Lembrando que nós tivemos pela manhã, às 9 da manhã, a reunião aqui. Temos agora às 19 e também na quarta-feira, às 19h30. Nós retomamos a atividade na CRITA, no projeto ambiental, e estamos precisando da disposição dos irmãos, dentro das mesmas normas que têm sido passado para a igreja, que também está sendo aplicado já. Precisamos da disposição dos nossos irmãos para ali estarmos. E sexta-feira nós teremos uma vigília de oração também. Você está convidado a participar, já se manifesta, vai se manifestando, para nós ter um controle do número de pessoas que ali vai estar também na nossa chácara, para buscar o Senhor, para clamarmos ao nosso Deus. Eu convido o irmão Fadel para vir aqui, estar orando o Senhor, abrindo essa reunião. Depois nós vamos com a harpa cristã. Após a harpa cristã, nosso irmão Ivaldo já estará levando os irmãos a ofertar, a contribuir, e assim nós vamos prosseguindo a nossa reunião. Aumenta a hora de paz, Senhor. Amém. Amém. De costume, irmãos, vamos ficar em pé e fazer essa oração. Começar tudo. Você também está em casa, está nos assistindo, que possa fazer isso. Em referência ao nosso Deus, nosso Pai. Fique em pé, feche seus olhos, peça a Deus misericórdia para nossas vidas. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Mais uma vez estamos com as portas abertas, Senhor. Peço, Senhor, Senhor abençoe cada família, Senhor. A cada um que está ouvindo a tua palavra, Pai. A cada um que está te buscando, Senhor. Nessa noite, Senhor, venha te encontrar, Pai. Senhor, todos nós aqui um dia te encontrou, Pai. Quantas pessoas, Pai, precisam, Senhor, ser abençoadas em palavra, Pai. Peço, Senhor, o Senhor vai abençoando, Senhor. O Senhor toque na vida, Senhor, desse irmão, Senhor, que está no descanso. Eu creio, Senhor, como eu venho aqui buscar, Senhor. Quantos estão aqui hoje também fazendo isso, Senhor? Assistindo, Senhor. Oh, Pai, pelo celular, pela TV, aonde que a sua voz está, vai chegar hoje, Pai. Abençoa essa pessoa que está precisando, Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os nossos líderes, Senhor. Aqueles que vão fazer uso desse microfone para falar da tua palavra aqui no canto, Pai. Oh, aquelas pessoas que vão vir aqui louvar o teu nome, Pai. Oh, Pai, segue abençoando cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Vamos louvar o 523 da nossa harpa. 523. Cristo nos deu uma fonte escondida, e qualquer sede pode estancar, e cujas águas eternas de vida sempre de graça nos dão de pagar. Água sairá de
Paz do Senhor para os irmãos. Amém. É uma alegria, né, irmãos, estarmos mais uma vez reunidos aqui para exaltar e adorar o nome desse nosso Deus maravilhoso, né? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. E o nosso desejo é que nessa noite, mais uma vez, né, cada um de nós consiga oferecer um culto agradável ao Senhor. Que o Senhor nos receba em sua presença nessa noite. Nós vamos estar, né, já contribuindo com os dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. E eu gostaria de ler um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São Marcos. São Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24, onde diz a mulher cananeia: E levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de sua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos, né? Um Deus que não rejeita um coração quebrantado, um Deus que não rejeita quando nós nos aproximamos dele com fé, um Deus que não nega ajuda, não nega auxílio quando as pessoas se achegam a ele, né? Nós vemos aqui a passagem dessa mulher, e quando eu leio a história dessa mulher, eu vejo a história da minha vida, da nossa vida, né? Porque nós também não éramos merecedores, mas quantas coisas Deus já fez por nós, quantas bênçãos Deus já nos entregou, quantas coisas, quantos milagres Deus já operou na nossa vida, na minha vida, na vida de cada irmão, né? Esse é o Deus que não nega, irmãos, Ele não nega a sua bênção e o seu favor quando a gente busca Ele de todo o coração. Por isso que quando nós estamos na casa de Deus, quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, nós fazemos isso por gratidão, né? Com alegria no coração, porque nós lembramos, nós trazemos à nossa mente tudo aquilo que Deus já fez e continua fazendo na nossa vida todos os dias, né? Então agora nós vamos estar ofertando, e eu peço que a igreja se coloque de pé. Você que pode fazê-lo, faça com alegria no coração. Você que não veio preparado para isso fazer, também não se sinta constrangido, tá? A nossa oração é para que Deus abençoe a todos nessa casa, e com certeza o nosso culto, a nossa oferta a Deus vai muito além, né, dos valores que nós podemos entregar na obra dele. Mas se você pode fazê-lo, faça com alegria. Deus com certeza estará recompensando a cada um. Vamos orar e agradecer a Deus por essas vidas e por essas ofertas que nós estamos entregando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, o teu Filho, mais uma vez eu me coloco diante de Ti em oração, Senhor Deus, e diante da Tua santa palavra, Senhor, a qual nos diz, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que não nega, Senhor, nenhum benefício àqueles que o buscam, Senhor. Ainda que sejamos estrangeiros, Senhor, ainda que sejamos desconhecidos, ainda que não sejamos merecedores, Senhor, mas a Tua palavra diz que nós o encontraremos, Senhor,
quando te buscarmos de todo o nosso coração. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite. Que o Senhor receba, ó Pai querido, cada oferta nesta noite, cada dízimo, Senhor. Que cada pessoa com sacrifício, com esforço, tem buscado ser fiel a Ti, ó Pai querido. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre cada um, sobre cada pessoa, sobre cada família, Senhor Deus. Aqueles que não puderam, Senhor, contribuir, mas que têm o desejo no seu coração. Senhor, esteja agindo, abençoando, dando da Tua graça, ó Pai querido. Aqueles nossos irmãos que estão nos seus lares e que porventura, ó Deus, nesse momento, separou ali, Senhor, a sua oferta para entregar na Tua casa. O Senhor conhece cada coração, Senhor. Esteja abrindo portas de emprego, esteja abençoando, Senhor, a vida profissional de cada um, Senhor Deus, do Teu povo. Nos abençoa, Senhor, e recebe, Senhor Deus, essas ofertas, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que administram, Senhor Deus, esses valores. Que nós tenhamos, Senhor, temor no nosso coração, e que tudo seja para o bem da Tua obra, Senhor, e para a honra e glória do Teu nome. Desta forma nós te louvamos agradecidos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Permaneça de pé. Não falei com o Weber, mas estava lembrando que Deus colocou essa palavra no meu coração. Que hoje o seu coração se encha de temor, porque você está diante de Deus. E Ele é santo. Isaías 6 diz: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu cetro enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com suas asas cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. E nós estamos aqui nessa noite para dizer junto com os anjos que toda a terra está cheia da sua glória. Nós não estamos aqui, irmãos,
Glória a Deus. Podeis assentar, igreja. Eu tenho repetido esta analogia, essa reflexão, e penso que tem a ver com o que vamos meditar nessa noite, e por isso, uma vez mais, eu quero repetir. Quando Deus quis criar as árvores, Ele falou com a terra. Quando quis criar os peixes, Ele falou com o mar. E quando decidiu criar, formar o homem, Ele voltou-se para si mesmo. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A palavra foi usada para trazer tudo à existência, mas o homem também a própria mão de Deus. E assim sendo, se tirar a árvore da terra, ela morre. Se tirar o peixe da água, ele também morre. E o homem, se tirar ele de Deus, se não tiver conectado com Deus, obviamente também ele não tem vida, e principalmente vida em abundância. Deus sem o homem, assim como a árvore sem a terra, ou melhor, a terra sem a árvore, a água sem o peixe, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, não somos. Nós somos criados por Ele, para Ele, e dependemos dEle. A proposta o tema da reunião de hoje: quando Deus é tudo para você, quando Deus é tudo para alguém, quando Deus é tudo para mim. Vamos ler em Mateus capítulo 13 e o versículo de número 44, que assim está dizendo a palavra do Senhor. Em um único versículo está uma parábola contada por Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo de número 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Esse tesouro aqui comparado, ele é equiparado à salvação, à vida eterna, às coisas de Deus. Jesus usa várias figuras aqui para aludir ao reino dos céus, à salvação. Na sequência, no versículo 45, ele fala também do reino do céu como uma pérola de grande valor. E fazendo uma vez um estudo sobre essa pérola de grande valor, foi citado pelos estudiosos algumas dessas pérolas encontradas, e era ali traduzido o número de carros zeros que conseguia comprar com uma pedra dessa, ou seja, ela mudaria a vida de quem encontrasse para sempre. O valor que podia conseguir com a venda daquela pedra mudaria a vida de uma pessoa para sempre. Mas aqui nós lemos de um homem, talvez um jornaleiro, como a Bíblia diz, que trabalhava pela manhã, durante o dia, e que recebia o seu pagamento no final dele, porque ele dependia, precisava que assim fosse. Ele estava trabalhando em uma propriedade, e de repente a sua ferramenta bate no solo e faz um barulho diferente. Não sei se ele de repente não estava cavando para colocar ali um mourão, e foi mais fundo um pouquinho. Ele percebeu algo estranho, e quando ele vai analisar, era um tesouro. Talvez alguém tivesse depositado, escondido ali em tempos passados, não sei como foi, mas estava ali. Acontece que para ele ser dono daquilo, ele precisava ser dono daquela propriedade. E ele não teve dúvida, procurou o dono e perguntou o preço. E o valor citado estava fora do seu alcance, ele não tinha esse recurso. O que ele fez então? Vendeu tudo quanto ele possuía. Ele se desfez de tudo o que ele tinha. Quem sabe se com muito sacrifício ele havia construído a sua própria casa.
e agora vou vender e ficar sem nenhuma casa. Ele talvez tinha ali um animal que ele gostava dele, a vaquinha que havia ajudado a criar os seus próprios filhos, eu não sei o que mais, mas a verdade é que ele se desfez de tudo, e aí ele conseguiu o valor. Ele foi lá e entregou o valor para o dono daquele pedaço de terra, e a partir de então, aquele pedaço de terra era dele, e consequentemente o bem, o tesouro que ali estava também. Aquele tesouro foi tudo para aquele homem, e por isso ele se dispôs a se desvencilhar de tudo quanto ele tinha. Mais uma vez, esse tesouro aqui está representando a salvação. E quando nós encontramos a alegria da salvação de fato, não há barreira, não tem coisas que impedem e que me atrapalham. Lembro-me de que no tempo que eu me converti, a chamada doutrina, que na verdade era uso e costume, era um tanto rígida. E eu não tive dificuldade, porque a alegria e o prazer da salvação me era tão grande, que tudo aquilo que dizia, olha, não pode, não deve fazer, tem que parar com isso e parar com aquilo, eu queria saber se não tinha algo mais que eu podia e que precisava fazer, porque a alegria era muito grande. Só depois que o tempo passou, é que eu fui descobrir que não era necessário, que eu não sou capaz de, com as minhas atitudes somente, comprar, daqui a pouquinho nós vamos ver isso daí, ou garantir para nós a salvação. Agora, que existem coisas que nós podemos, e aliás precisamos fazer, e fazemos isso quando Deus é tudo para nós. Quando Deus é tudo para alguém, Ele procede, Ele age dessa forma. Ainda em Mateus capítulo 8, versículo 19 e o versículo 20, voltando aí algumas páginas na sua Bíblia, Mateus capítulo 8, o versículo 19 e o 20, está falando de um escriba que possivelmente com interesses, né, próprio procura a Jesus. Diz que existem 3 tipos de servos. Existe aquele servo que serve o seu senhor por conveniência própria. Ele trabalha em uma firma, mas só por causa do salário. Se atrasar um dia, no outro ele já não quer ir trabalhar. Se tiver uma crise, um problema na firma, ele já está falando mal de tudo e de todos. Ele só quer o dinheiro. Lógico, com certeza todos nós trabalhamos também por causa disso, mas isso não deve ser tudo. É aquele que trabalha por conveniência própria, é aquele servo que serve por conveniência própria, que possivelmente era o caso desse daqui que se dispôs a servir a Jesus. Tem aquele que serve por medo, né? No caso de conveniência própria, quando se diz respeito a servir a Deus, ele só vem na igreja por causa de uma cura, de um namorado ou uma namorada, ou de uma outra coisa qualquer. Não que seja errado isso que eu acabo de citar, mas isso não deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Sempre que as pessoas eram curadas, aqueles que realmente receberam o elogio de Jesus, e a segunda bênção, vai, a tua fé te salvou, foi aqueles que voltaram para seguir a Jesus, e não aqueles que só foram atrás da bênção e viraram as costas. Tem um outro tipo de servo, que é aquele que serve por medo. No caso dos escravos, que se não trabalhasse, apanhava ou era punido, e por isso ele servia mesmo sem receber salário. Mas tem aquele que serve por amor, e é esse tipo de servo que o Senhor quer. E quando nós servimos por amor, nós estamos dispostos a fazer aquilo que é pedido, ou talvez imposto, e até um pouquinho mais, se necessário for. Bem, aqui está dizendo desse escriba que procurou a Jesus, Mateus 8:19, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. 20, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem era um religioso, ele já era considerado um doutor da lei, porque era ele quem transcrevia a Bíblia manualmente, então eles interpretavam, ele estava o tempo todo em contato com ela e tinha conhecimento, e ele se manifestou dizendo: eu estou disposto a segui-lo aonde quer que for,
quem sabe emocionado depois de ouvir um discurso, de ouvir uma pregação de Jesus, de ver um milagre, assim ele se posiciona no primeiro momento. Jesus deve ter percebido a intenção do seu coração e falou-lhe: olha, as aves ajuntam capim e constroem um ninho, aquilo é a casa dela. As raposas vêem um buraco na pedra ou no tronco de uma árvore e elas moram ali, aquilo é a casa dela. Mas eu não tenho nada. Se alguém for buscar em Jesus um modelo de prosperidade, falando em coisas materiais, não vai encontrar, porque quando ele precisou de um jumentinho para entrar na cidade, ele não tinha um cavalo, nem muito menos uma carruagem, ele precisou pedir emprestado. Até vai lá e desamarra ele e traz aqui. Se alguém perguntar, você diz que eu vou usar e depois devolvo. Quando ele precisou realizar a ceia, ele falou para os discípulos: você vai ver algo incomum, um homem carregando uma vasilha d'água, é as mulheres quem faz esse serviço. Procura esse homem, segue ele, onde ele entrar, você diz para o dono do espaço que eu preciso que ele me empreste para celebrar a ceia. Jesus não tinha um lugar para isso. Ele falou para esse moço, o rapaz olhou e deve ter pensado: estou fora. Se o líder principal, aqui no nosso dizer, está numa pindaíba dessa, onde é que eu vou parar seguindo ele? Se o objetivo dele era conseguir alguma coisa, ele então estava desistindo. Mas na sequência Jesus fala de um outro tipo de servo. Jesus não era tudo para aquele homem, tudo para ele possivelmente eram os bens materiais, e por isso ele não teve disposição para seguir a Jesus, muito embora falou que sim. Olha o versículo 21 e 22. E outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e talvez você também já deve ter pensado isso, se ainda não pensa, que naquele momento o pai desse rapaz estava sendo velado e Jesus estava naquele local pregando, e ele ouviu a pregação, e ele disse: só me permite que eu vá para casa, sepulte o meu pai, e depois eu volto para seguir o Senhor. Mas não era isso que estava acontecendo. O seu pai estava vivo e com muita saúde. O que ele estava dizendo era o seguinte: o meu pai é dono de tudo, eu por enquanto ainda não tenho nada, mas assim que o meu pai morrer, as terras dele serão minhas, a fazenda dele será minha, o que ele tem será meu, e então aí eu estarei em condição de dedicar tempo para servir o Senhor. Aí eu posso, porque eu terei estabilidade. Era isso que ele estava dizendo. E Jesus não aprovou a atitude dele e disse: você quer, você deve me servir agora. Quantas pessoas estão esperando amanhã, o depois, para servir a Deus? Eu me lembro de um irmão, ele se envolvia sim com a obra de Deus, mas ele dizia que queria se envolver muito mais. Na verdade não foi só ele não, só esse que eu estou citando. Eu já ouvi alguns irmãos dizer isso que eu vou dizer agora, no momento em que ele está para se aposentar: irmãos, igreja, pastor, ore por mim, porque eu estou para me aposentar, e assim que eu aposentar, eu vou poder servir melhor a Jesus. Se tem alguma atividade, algum trabalho, ele já diz: eu vou querer ir lá naquele trabalho, eu vou querer acompanhar naquilo. Só que depois que ele aposenta, aí pelo contrário, aí é que ele vai trabalhar de verdade. Eu já vi muitos irmãos vir para o culto com o uniforme da firma. Eu já vi muitos irmãos vir para o culto sem banho e sem janta, mas depois que ele se aposenta, aí ele não tem mais tempo, porque ele não tem mais horário, aí ele vai trabalhar mais, aí é que ele vai ganhar dinheiro. Eu também já vi isso daí, e na minha mente passa agora alguns nomes, lógico, eu jamais citaria, não seria ético, alguns deles ainda está vivo, mas tem quem já dorme no Senhor, que assim pensou. Quem quer fazer a obra e se envolver, ele faz no momento em que ele está, na hora em que ele está. Para quem Deus é tudo para ele,
ele se dispõe naquele tempo. Tem pessoas que dizem, eu não vou porque eu não tenho um carro, se eu tivesse seria mais fácil. Não é verdade. Tudo bem que facilita e que ajuda, mas pode ter um carro, pode ter um iate, pode ter um avião, que se não tiver disposição para fazer a Deus, a obra de Deus, e se dedicar para Ele sem, não é pelo fato de ter que vai passar a dedicar a mais. Poderá ser até pelo contrário, aí é que não vai ter tempo. Então, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, essa disposição de se envolver, de se entregar para Ele, tanto no seu serviço, como na adoração com sinceridade, como servindo a Ele de verdade. Por demais conhecido esse texto que vamos agora ver, Mateus capítulo 19, versículos 16 a seguir. Uma outra pessoa chega até Jesus, também querendo saber como proceder para lhe servir melhor. Olha que interessante a fala dele no primeiro versículo, Mateus 19 e 16. E eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna. Possivelmente, esse elogio, esse termo usado por ele, não foi com sinceridade, ele tinha alguma pretensão naquilo. Sabe quando alguém chega em você assim, lisonjeando e te pondo lá em cima, mas é porque ele quer um favor, porque ele quer ser atendido em alguma situação? Foi algo mais ou menos assim, bom mestre. E Jesus olha para ele assim, olha, na verdade bom é Deus. E aí ele diz uma outra coisa, que bem farei para conseguir a vida eterna. O que é que eu devo fazer, o que é que eu posso fazer de bem, de bom, de certo, para conseguir, como que se dependesse dele fazer coisa, como que se dependesse das atitudes dele para conseguir a vida eterna. A salvação é um dom gratuito de Deus, não é dessa forma. Lógico, existem coisas, conforme nós estamos falando, que nós podemos fazer. Eu acho demais Isaías 55, versículo 1 e 2, a vós todos que não têm de dinheiro, vinde às águas, e você que não tem com que, compre vinho e leite, é de graça. Diz que é para aqueles que não têm dinheiro, mas o convite é para que se compre. 2 vezes está dizendo que é para comprar, mesmo sem ter dinheiro. Então não é o nosso comportamento, não é o nosso dinheiro que vai pagar, mas existem coisas que nós podemos fazer, sim, para herdar, mas não conforme esse moço estava entendendo, para conseguir a vida eterna. Aí Jesus lhe diz, no versículo 17, porque ele me chama bom, não há um bom senão um, que é o Pai. Se queres, porém, herdar a vida, guarda os mandamentos. E ele não para por aí. Os mandamentos, a quais o Senhor está se referindo? E Jesus então cita, e ele diz, eu já tenho observado isso daí, desde pequenos, meus pais já me levavam para a igreja, e eu aprendi, e lá em casa fomos ensinados. Jesus amou aquele moço, só que ele lhe fala, falta uma coisa, e nós já sabemos o que foi que aconteceu. Você vai, vende tudo que possui, e depois você volta, você vai ter um tesouro no céu. Aquele moço ficou muito triste, porque Deus não era tudo para ele. Tudo para ele era aquilo que ele possuía, e por isso ele não conseguiu servir a Jesus, porque ele tinha muitos bens. Só que tem pessoas que por uma única coisa, o namorado que largou, uma situação no relacionamento, ele já não vem mais à igreja, ela já não vem mais na igreja, já está desistindo de Deus, nem a igreja, por conta disso. Um outro bem, um emprego que perde, não vou mais na igreja porque perdi o emprego. Ou seja, a fé dele, a disposição dele, dela em servir a Deus, está condicionado às coisas que lhe acontecem, a tudo e bem na vida dele, e não é esse tipo de comportamento, de atitude, com certeza, que Deus espera de cada um de nós. Vamos para João
meia dúzia agora, quando Jesus multiplica os pães. Nós conhecemos demais esta passagem. As pessoas são alimentadas, são servidas, fica feliz com aquilo, reconhece Jesus, é assim que ele fala, esse é o Messias que nós esperávamos que deveria vir ao mundo. Ele já veio, ele chegou, ele está aí, e eles querem fazer de Jesus rei, por reconhecê-lo, está dizendo no versículo 14 e o versículo 15, mas Jesus recusa e diz para ele, olha, vocês querem me fazer rei, porque eu multipliquei o pão e os peixes, vocês se alimentaram, mas não é por esse motivo só que vocês devem procurar seguir-me e servir a Deus, somente por coisas aqui. Nós devemos ter essa disposição de servir a Deus, independente de qualquer situação. O Abacuque começa o seu livro reclamando e dizendo que ele não concordava com aquilo, ele não entendia aquilo, as dificuldades vinham, ele gritava socorro e ninguém resolvia o seu problema. Depois ele vai para a presença de Deus, ele clama ao Senhor, ele ouve a palavra, e aí ele tem um entendimento, e agora ele fala, olha, independente de as coisas irem bem, os alimentos existir, as vacas e tudo mais, eu não tenho problema com isso, eu estarei disposto a me alegrar no Senhor. Aí que está o segredo, a manifestação da fé, é estar passando por dificuldade financeira, por dificuldade na vida material, e dizer que Deus é aquele que tem condição de abençoar. É estar doente, é estar enfermo, ter alguém doente, enfermo em casa, e dizer que Jesus é aquele que cura, continuar pregando a salvação. E Jesus foi falando com aquelas pessoas e dizendo, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e é a mim que vocês devem se preocupar em buscar de fato, e não as coisas materiais apenas. E foi conversando, e um olha para o outro e diz, chato esse discurso, hein? Duro ouvir e cumprir essa palavra, eu estou indo embora. O versículo 60, eu tenho como um dos versículos mais tristes da Bíblia. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é esse discurso, quem poderá ouvir, ou quem poderá suportar? O versículo 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Jesus foi abandonado agora pelos seus discípulos. Com muita tristeza, eu quero crer que foi assim que aconteceu. Jesus olha para aqueles que haviam se mantido fiel a ele e deve ter acrescentado, tem sido muito bom gozar da companhia de vocês, ter vocês ao meu lado a cada dia tem sido muito bom, mas eu não posso mudar a palavra. Isto que eu acabo de dizer é assim que tem que ser. Se porventura vocês quiserem ir também, fiquem à vontade. Pedro toma a palavra e fala em nome dos demais. Para quem iremos nós? Tu tem palavra de vida eterna. Esta era a preocupação dele, esta era a disposição dele e deles, de fazer de Deus o seu tudo. Eles não dependiam de coisas materiais, de tudo estar indo bem na vida deles, para se dispor a servir ao Senhor. E é isso que ele espera de cada um de nós, com certeza. Marcos capítulo 12, o versículo de número 28 a 31, assim está falando a palavra do Senhor. Marcos capítulo 12, versículos 28 a 31. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou, qual é o primeiro de todos
os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não tem outro mandamento maior do que estes. Esse escriba, mais uma vez, um doutor da lei, chega a Jesus perguntando para ele qual seria o mandamento mais importante, o primeiro. E Jesus então comenta: de todo o coração, de todo o esforço, de todo o entendimento, ou seja, na totalidade, servir a Deus. Se Deus for tudo para você, se Deus for tudo para alguém, se o teu esposo disser: eu não vou no culto hoje, eu não vou mais frequentar a igreja, e você disser: não, mesmo assim eu continuarei indo, eu continuarei frequentando. Já houve caso aqui, eu já disse, em Porto Ferreira, eu conheci duas mulheres, uma delas já dorme no Senhor e a outra está viva, e cada uma delas ouviu do seu esposo na época: se você for continuar crente, eu não serei mais o seu esposo. Elas não tiveram dúvida, as duas continuaram crentes, servindo a Deus até dormir no Senhor, e a outra ainda hoje continua servindo a Deus, mesmo que o seu esposo não aceitou e largou dela. Eu ouvi de um pastor da cidade vizinha contando o que ele havia presenciado na igreja, uma moça muito crente que se envolvia com as coisas de Deus, e veio um rapaz, e o rapaz se converteu e batizou e passou por todo o processo, e depois começaram a namorar e chegou o dia do casamento. A igreja enfeitada, os irmãos todos lá estavam. Não sei se demorou um pouco ela chegar, o que foi, ele estava muito nervoso e agitado, e quando ela chega, que ele se aproxima dela para dar um beijo, ou fazer aquele ato formal, e aproveitou que estava bem pertinho do seu ouvido e disse: curte bem esse momento, porque é o seu último dia aqui nesse lugar. E ela não teve dúvida quando chegou lá na frente, que o pastor perguntou: é de sua livre e espontânea vontade aceitar como esposa? Era, mas agora não é mais. Se ele não está disposto a me ver na casa de Deus, eu também não estou disposto a casar com ele. Quando Deus é tudo para nós, é diferente. Amar a Deus acima de todas as coisas é mais ou menos assim. Mas quantas das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de nada para provar o nosso amor, para prestar a Deus o nosso culto, a nossa adoração? Queremos oferecer para Deus o resto do nosso tempo, resto dos nossos momentos, resto da nossa finança, resto do nosso talento, sobra de tudo. É assim que muitas das vezes estamos dispostos a fazer. Logo que eu aceitei a Jesus como Salvador, eu mesmo não sabia, mas eu já recebi o chamado. E depois que eu fui perceber, e é hoje que eu sei, porque eu senti um desejo muito grande de me envolver com as coisas de Deus. E eu nunca quis um trabalho, nunca aceitei um trabalho que me impedisse de estar nos cultos. Nunca. Sobrou a oportunidade, tinha, mas eu nunca quis, não, mas se eu for trabalhar nesse lugar, lógico, as coisas mudaram muito. Se eu fosse hoje jovem, se eu estivesse agora começando a criar os meus filhos, talvez eu deveria me sujeitar. Repito, porque as coisas mudaram muito. Naquela época tinha muita opção, eu não aceitei, e eu passei algumas dificuldades até, mas batalhei para que fosse desta maneira. Quando eu li na Bíblia o apóstolo falando que o solteiro, ele cuida em como agradar a Deus, no trabalho de Deus, e o casado também se preocupa em como agradar a mulher, eu pensei: eu não vou casar, eu não vou me casar tão já,
eu vou demorar, eu quero curtir um tempo servindo a Deus. E eu falei com 18 anos, 19, antes dos 19, que eu iria me casar somente depois dos 26 anos. Eu queria passar esse tempo dedicando à obra de Deus. Eu acabei casando-me antes disso daí, mas continuei no mesmo propósito. E embora cada dia eu preciso ser melhorado e preciso ser aperfeiçoado, mas tenho tido o alto privilégio de poder estar desde muito cedo, estar se envolvendo com as coisas de Deus. Eu estive já na rádio, agora à tarde, gravando e montando ali alguns programas, e estou pensando seriamente em ir um pouquinho mais cedo para lá. Eu levanto sempre às 5h15 para estar lá a partir das 6. Mas se eu conseguir ir mais cedo um pouquinho, eu consigo montar, deixar uma parte do programa gravado e estar indo orar com os nossos irmãos policiais militares amanhã às 6h30 da manhã. Eu faço isso nas manhãs de quinta-feira, e outros pastores fazem na terça e na quarta. Atualmente nós não temos quem faz na segunda, então eu estou pensando em cobrir esse horário amanhã. Mas é por demais gratificante, gostoso poder estar aplicando e investindo o nosso tempo nas coisas de Deus. Mas não é só fazendo isso, não é só trabalhando não. Na sua casa, às vezes dedicando um tempo para orar, dedicando um tempo para ler a sua Bíblia. Hoje com essa do Zap, do Facebook, de tantos outros, existem tantas maneiras de você se manifestar pregando a palavra de Deus, evangelizando alguém. Vamos fazer de Deus o nosso primeiro, o nosso tudo, e procurar oferecer o nosso melhor para Ele. Assim como aquele homem do início da ministração, que vendeu tudo quanto tinha e tudo quanto possuía, e depois voltou para servir, para comprar aquele campo e dizer: agora isso me pertence. Ou melhor, aquele tesouro encontrado naquele campo representa, simboliza as coisas de Deus, simboliza a salvação. E se Deus for tudo para nós, nós teremos a disposição de assim agir, de assim fazer. Se Deus for o nosso primeiro pensamento pela manhã, e se Ele for o nosso último pensamento pela noite, possivelmente nós estaremos fazendo dele o nosso tudo, e é isso que Ele espera de cada um de nós, com certeza. Vamos sair daqui então dizendo: Senhor, obrigado por Teu amor, porque Ele fez o melhor para nós, Ele deu tudo para nós. Como Pai, nós estamos dispostos a fazer o melhor para os nossos filhos. Podemos atender outras pessoas, mas os nossos filhos têm prioridade. Os nossos filhos estão sempre na linha, no primeiro nome da lista de oração, e em outros sentidos também. E assim é Deus para com cada um de nós. Nós somos chamados de filhos dele, e de uma forma toda especial Ele nos criou, nos formou, e Ele continua a se manter conosco. E lógico, é importante nós correspondermos também, fazendo dele o nosso tudo e sendo grato a Ele. Saiamos daqui então com essa disposição aumentada. O fato de você estar aqui nesta noite, eu já quero crer que você tem essa disposição. O fato de você estar acompanhando nesse momento essa live, ou posteriormente gastar um tempo para acompanhar e ouvir o que está sendo dito e pregado aqui, com certeza significa que você já tem essa disposição, está no caminho. Mas que a cada dia mais nós possamos oferecer o nosso tudo para Deus, nós possamos entregar o nosso tudo para Deus. Como Ele falou a Pedro: aqui nós vamos receber 100 vezes mais, e ainda teremos a vida eterna também. E com certeza, assim agindo, nós resplandeceremos melhor o brilho de Cristo, nós seremos melhor representantes do Senhor, e teremos condição de abençoar um número maior de pessoas também. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu fico na igreja nas manhãs de terça, quinta, sábado e domingo, das 9 às 11 da manhã. Se alguém quiser vir para passar um momento orando, mesmo para conversar, para orarmos juntos, estou aqui, No período da tarde também, nesses mesmos dias, terça, quinta,
sábado e domingo, mas aí, se for o caso, você agenda, né? Não só nesse dia, todo e qualquer momento, na medida do possível, porque nem sempre eu fico aqui se não tiver agendamento de pessoas para nós estarmos orando junto ou para conversar. Não se esqueça, nossa vigília de oração na sexta-feira. Também teremos na quarta-feira a reunião às 19h30. Hoje nós tivemos pela manhã, nós temos todo domingo às 9 da manhã e sábado às 19h30 tem o trabalho com os jovens também. São várias oportunidades para juntos estarmos. Senhor, Tu conheces a vida de cada um de nós, os que aqui estamos, também daqueles que acompanham essa live. Que a Tua mão estendida sobre todos esteja, naquilo que eles precisam, naquilo que necessita, naquilo que é desejo, que é necessidade. Manifesta o Teu cuidado. Diante de Ti, também nos colocamos pedindo toda a sabedoria, toda a graça e toda a ajuda necessária para prosseguir a nossa caminhada espiritual, Te glorificando, Te louvando, Te bendizendo, ó Pai. Ajuda-nos em espírito e em verdade Te servir, e com totalidade, não esperando algo em troca, não por medo, mas em amor, não para ser visto pelas pessoas, mas com expressão de voluntariedade, de disposição do coração. Senhor, fala com cada um dos meus irmãos em continuidade, ministra nas nossas vidas em continuidade, e que a disposição de Te servir cada vez melhor venha estar em nós. Receba aquele que está estabelecendo um propósito nesse momento de Te servir, de se envolver mais com as coisas que de Ti provém. Eu abençoo a cada um. O Senhor conhece a história de cada um. Mais uma vez, pessoas que porventura estejam enfermas, pessoas que talvez estejam vivendo uma dificuldade na sua vida material, financeira, na sua família. Coloco diante de Ti também a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Coloco diante de Ti aqueles que na política estão em eminência, que a orientação, a direção do Senhor seja dada a todos. Coloco diante de Ti também a eleição que está por vir, cada um dos pré-candidatos, que a orientação do Senhor sobre todos esteja, e o que melhor venha acontecer para bem da nossa cidade, do nosso estado e a nossa nação sempre. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos e para